Olá, meu nome é Lenita, sou enfermeira daqui do Senac, sou professora dos cursos de enfermagem da área da saúde e venho hoje falar para vocês sobre a campanha Outubro Rosa, Você Faz Parte, o qual foi um movimento muito diferente, né, em relação a outras campanhas que nós já movimentamos aí no passado. Este ano nós tivemos uma proposta, né, de uma professora, a Marilis Bento, que ela está num período de férias, mas ela veio com uma proposta para nós sensibilizarmos o público LGBTQIA+, para a prevenção do câncer de mama. E aí, diante dessa proposta, nós então chegamos a um acordo de que precisaríamos envolver várias áreas, né? Inclusive foi uma campanha que nós movimentamos muitas áreas, foram 7 áreas envolvidas, e além de um comitê de inovação que também foi envolvido, para poder fazer com que essa campanha tivesse sucesso. 2 professores que nós convidamos, né, para participar também estão aqui hoje para poder conversar com vocês um pouco sobre o fechamento dessa campanha, né, de quanto que nós tivemos aí de retorno. E aí, com essa proposta, nós estávamos entendendo que era uma campanha diferente, mas com uma iniciativa nossa, né, da professora, conosco, da enfermagem. Mas nós tivemos aí recentemente, no dia 19 de outubro, né, uma determinação do STF, o qual colocou aí uma necessidade para o SUS, né, de atendimento diferenciado e um atendimento com acolhimento, né, na verdade, para travestis e trans. Então, nós tivemos um olhar um pouco diferente para a campanha e, ao mesmo tempo, nós também tivemos essa determinação do STF. Então, a partir daqui, nós vamos ter algumas, acredito que, diretrizes diferentes, né, para as próximas campanhas, tanto que, quando eu fui fazer o levantamento, né, de números de câncer de mama aqui no Brasil, só neste ano a estimativa é de mais de 74 mil novos casos. Desses 74 mil novos casos, um percentual geralmente de 1% são em homens, né, de câncer de mama. E aí, quando você procura, né, quando nós procuramos estatísticas, novos dados ou dados já antigos de câncer de mama em público LGBTQIA+, não existe. Não há um dado, não há informação, não existe esse tipo de censo para poder passar, para poder reproduzir, multiplicar essas informações. Então, acredito que a partir de agora, né, com essa normativa aí, com essa indicação do STF para o SUS, nós vamos ter então esses números um pouco diferente agora. No momento aqui nós temos então o professor Luiz Felipe, que é do ensino médio, né, professor de inglês. E aí nós temos então a professora Tatiana da área de hotelaria e hospedagem, né, que trabalhou com a turma dela em relação ao acolhimento. E aí quero então conversar um pouco com eles a respeito de como que foi essa campanha, né? Professor Luiz Felipe, a professora Tati, queria agradecer aí o empenho de vocês, né, das turmas também, que trabalharam, né, dentro da campanha, as turmas do ensino médio que estavam presentes aí dentro do auditório, né, e que foi muito importante. Então, queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do que vocês sentiram sobre a campanha, né, num olhar já diferente, que é o nosso hashtag Você Faz Parte. Anitta, primeiro de tudo, eu agradeço o convite por ter feito parte da campanha, mas também por ter mobilizado uma campanha que desse voz a outras vozes que normalmente não são escutadas dentro de campanhas como a do Outubro Rosa, né? Acho interessante conversar sobre o Outubro Rosa, porque nós estamos falando sobre corpos. E aí, quais corpos que ocupam esse espaço, né? Normalmente, esse espaço vai ser ocupado por corpos muito específicos ou muito determinados. E esquece que essa realidade também se aplica a outras pessoas, a outros corpos, assim como a população travesti e transexual, transmasculina e transfeminina. Então, nós tivemos a oportunidade de estar presente para fazer uma palestra conversando sobre o que é acolhimento e como a gente pode acolher pessoas transexuais, travestis,
em atendimento ao público, seja ele um atendimento de saúde ou trabalhando com atendimento de serviços ao público de forma geral. E o quanto é importante a gente pensar sobre questões como nome social, questões como quais são as realidades que esses corpos enfrentam, quais são os medos, o que é disforia de gênero, principalmente para quem trabalha em áreas que lidam com o corpo do outro, como é que eu reconheço isso, e na perspectiva do acolhimento, da identidade de gênero, pensando que a identidade de gênero é uma experiência individual, e se ela é uma experiência individual, o nosso papel dentro disso então seria o de acolher essa individualidade e respeitar e perguntar. Foi muito legal poder falar com os alunos sobre isso, trazer as terminologias para que eles pudessem refletir também, e de alguma forma o retorno foi muito positivo, né? Então os alunos nos param nos corredores e falam: poxa, professor, obrigado, acho que vale até falar mais sobre isso, me fez refletir sobre muitas questões enquanto pessoa que está atendendo ao público. O retorno tem sido bem interessante, assim, eles param, às vezes questionam um pouco mais, querem saber um pouco mais da gente. Então foi mais ou menos isso que aconteceu nesses últimos dias. Ontem, a hora que você começou ali a conversar, e aí começou a sentir os alunos a prestar atenção, né? O público, o que você sentiu do auditório? Como que você sentiu o retorno, né, desse público que estava ali no auditório? O público ele foi bastante receptivo e bastante respeitoso, no sentido de escutar, né? Como a gente traz a informação também faz muita diferença. Então, quando a gente faz um caminho pedagógico, um caminho de levantar diálogos, ao invés de alguma forma tentar criar separações, é interessante. Eu acho que o público respondeu a isso. Quando a gente abre para diálogo, poxa, o que você acha? Como é que é isso para você? Então a gente vai junto construindo. Em algum momento, óbvio, a gente percebe alguns incômodos, algumas pessoas dando aquela mexida na cadeira, você fala: bom, então vamos conversar, porque é através da conversa e do diálogo que a gente diminui os nossos incômodos, né? Acho que é interessante também falar sobre esse assunto, no sentido de que nós não estamos buscando por quem erra, qual é o erro da pessoa. Nós estamos construindo conhecimento, e o conhecimento ele é construído coletivamente, para que as próximas gerações, os próximos caminhos possam perpetuar conhecimentos positivos. E eu acho que esse espaço e o público demonstram isso assim para a gente. Muito legal, muito obrigada. Obrigado. E aí a professora Tati veio com a turma dela para fazer esse acolhimento, né, diretamente com todos os públicos que estavam ali, né, todos os alunos que desceram. Ontem nós tivemos um auditório lotado, né? Tinha gente até sentada no chão porque cansou de ficar em pé, enfim. Mas foi muito interessante. Eu queria ouvir um pouco, né, do que os seus alunos, o que você sentiu também desse retorno, né, esse feedback de quem participou. Sim, eu acho que para a gente é muito bom poder fazer parte disso. A gente na área de hospedagem, que é a área de hotelaria, a gente tem que lidar com isso, né? De incluir, de acolher, de criar vínculos, e o quanto o respeito é necessário, né? Foram temas que vocês falaram. Quanto respeitar o outro, quanto para os estudantes que estão nessa área poder criar esse vínculo, por ser uma turma diversa também. A gente na área de hospitalidade tem hospitalidade nos hospitais, né, essa necessidade de acolher. A gente infelizmente teve uma experiência não muito positiva. Nós fomos visitar um hospital para entender como é que era o acolhimento hospitalar, e nessa fala da pessoa que recebeu a gente tem uma turma com uma mulher trans, com uma moça lésbica, e a pessoa na hora de falar do acolhimento falou: então, a gente tem que falar disso, né? Homem com homem, mulher com mulher. Então, assim, quanto ainda falta para a área da saúde, a gente está falando de Outubro Rosa, de prevenção, de cuidado, esse respeito pelo ser humano, né? Então, eles poderem estar nesse outro lado, poder proporcionar o acolhimento, poder proporcionar esse vínculo, poder fazer parte disso e ouvir e aprender também com as falas dos colegas, com essa interação do cenário real, que já tem um cenário ideal, que é o que todo mundo queria viver. Eles poderem estar ali inseridos e lidar com as dificuldades, com os desafios, com os desconfortos. E aí, como é que a gente sai disso? Né? Não é com violência, é com reflexão, é com diálogo. Então, eles do lado de cá, foi uma experiência muito rica. A gente queria agradecer por poder participar e estar envolvidos num tema que é tão importante, que a gente tem que praticar mais disso.
né? Falar mais, orientar mais, conscientizar mais. E tá todo mundo nessa linha do respeito, da conscientização, o quanto a gente deveria proporcionar mais ou menos como esse. Outubro Rosa. Obrigada, pessoal, por me permitir participar aqui com vocês. Eu que agradeço. Queria, para fazer um fechamento, né, nós tivemos aí alguns alunos que vieram conversar, né, conosco, agradecer sobre esse acolhimento, diz que pela primeira vez estava se sentindo acolhido, né, pela campanha. Então, isso foi um retorno para os nossos alunos, né, que eu estava com uma turma de agente comunitário de saúde ali, né, à frente da campanha também, os alunos da professora Tati. Então, isso é muito importante para nós, saber que foi uma campanha que conseguiu abraçar, acho que um todo, né, quem estava ali, e pode ser que venha a ser um início, né, de toda uma história que a gente está marcando aí e que seja muito positivo. Era isso que a gente queria estar conversando hoje. Queria agradecer até o professor Nilson, que vem aí colocando para nós, né, essa possibilidade de transmitir um pouco de informação. E é isso. Muito obrigada.